Abra aí no livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Certamente é o versículo mais conhecido do cristão. De fato, esse texto ele sintetiza toda a Bíblia. Toda a Bíblia está sintetizada, resumida aí, nesse versículo. E eu sempre digo que todo cristão, no mínimo, tem que saber de cor e salteado esse versículo. Né? É inaceitável, quase, a pessoa não saber. Mas vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Abençoado seja a leitura em cada coração. Sente-se, por favor. Hoje eu estive no sítio onde está ocorrendo o encontro. Irmãos, é interessante o encontro. Eu não tenho dúvida que foi e é uma estratégia de Deus para essa geração. Foi Deus que preparou tudo, inspirou alguém e estamos fazendo. E eu estive lá e fui afetado, a gente é afetado, né? Eu lembro domingo passado aqui, uma cena que me reportou para a minha conversão, né? Porque eu vi aqui um filho pedir perdão a um pai, não é uma coisa normal. Aliás, não é normal, nem é comum, também não. Deveria ser, mas não é. Mas quando a pessoa passa por esse processo, né? Ela recebe, eu vejo assim, né? O amor de Deus assim de uma forma tão forte que realmente a gente vê um resultado. E eu estive hoje no encontro, por isso que eu quero falar do amor de Deus. Porque eu vejo em tudo ali o amor de Deus. E eu pelo menos fui impactado com a cena de uma senhora pedindo perdão ao filho. O filho também estava ajudando lá, trabalhando, e ela estava recebendo no encontro, e ela pediu perdão ao filho, e ela revelou para esse filho que tinha tentado abortar ele. E maltratava muito ele. E quando eu ouvi a situação, eu comentei inclusive com esse filho. Eu disse: olha, provavelmente a tua mãe já deve ter sofrido muito na vida. Eu não estou querendo justificar os erros dela, não, mas eu estou querendo que você entenda. E irmão, logo depois eles conversaram. E aliás, ela pediu uma oportunidade para falar. E ela falou lá, ela disse: eu já sofri muito, eu fui abusada sexualmente. E ela abriu o coração dela. Irmão, eu digo assim, olha, quem é curado se expressa. Diga amém. Porque você fica querendo esconder e tal, na verdade você não é curado. Não é porque tem prazer em falar. Ninguém tem prazer em falar coisas negativas do passado, ninguém. Mas quem é curado, irmão, é curado, não tem problema, é um testemunho, passa a ser um grande testemunho. E eles se abraçaram lá e tal, e foi muito assim, tocante, né? Além disso, óbvio, tem outras situações. O que eu quero que você entenda, e quero até que você me compreenda também o fato de eu justamente ser levado hoje a falar sobre esse amor. Né? E esse texto aqui, como eu já falei, sintetiza toda a Bíblia, toda a razão, todo o propósito. E aqui o texto em si, e eu quero usar o texto literalmente, porque ele fala aqui de 3 aspectos desse amor. E o primeiro aspecto está ali, quando ele inicia o versículo, ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Revela o amor incondicional pela humanidade, porque a humanidade, nós não merecemos. Nós damos as costas. Nós temos tempo para tudo, menos para Deus. Nós queremos muitas coisas, menos
se aproximar de Deus, refletir. Mas a Bíblia, o texto revela, Deus, o amor dele é incondicional. Quando eu vou para o encontro, eu percebo isso assim de uma forma muito forte. Até a forma como as pessoas chegam, cara fechada, cheio de trauma, cheio de coração, cheio de revolta. E eu fico imaginando agora há pouco, que foi o encerramento, como terminou o encontro. Todo mundo chorando, feliz, se abraçando, doido para chegar aqui, para abraçar você, talvez que esteja aqui, que veio recepcionar algum familiar seu. É porque é esse amor, irmão. E vemos isso claramente, por exemplo, em duas histórias que Jesus nos deixou. Uma delas que fala do filho pródigo. Lucas 15, verso 11, a partir do 11. Quando ele fala de um filho que vivia bem na casa do pai. Porém, diga comigo, decisões. Oh, irmão. Hoje você é resultado das decisões que você tomou para trás na sua vida. Hoje eu sou pastor, resultado das decisões que eu tomei há quase 30 anos atrás na minha vida. Amém? O filho vivia bem, porém ele tomou uma decisão equivocada, sem pensar, ou levado talvez por algum tipo de influência que certamente não era positiva, sei lá. O fato é que ele decidiu, eu quero ir embora. Porque na verdade, irmão, ele queria, eu uso um termo que é mais comum para nós nessa geração, curtir. É curtir, eu quero curtir. Como se estar ou viver na casa do pai não pudesse curtir. É muito relativo isso. Talvez o pai vai orientar o que realmente talvez dê um resultado bom. Porque às vezes o conceito no coração da pessoa está completamente distorcido. Então ele foi, segundo o texto, ele saiu, foi embora. E ele foi para longe, ele foi para outra cidade, outro país. Ele não queria ser incomodado. Ele não queria que ninguém falasse nada para ele. Irmão, levante a sua mão para o céu. Se você tem pai, se você tem mãe, talvez uma pessoa que se preocupa com o teu futuro, o preço que essa família, que esse pai, que essa mãe, muitas vezes paga para o filho ter um estudo, ter assim, uma condição melhor, para de repente ter um futuro mais assegurado, sei lá. Às vezes o filho não pensa nisso. Isso é amor. E ele foi embora. E a Bíblia descreve que ele passou a viver irresponsavelmente. E um tempo durou, o dinheiro acabou, a herança papocou, ficou sem nada, numa terra longe, sem família, sem pessoas conhecidas. E aí ele foi atrás de arrumar um trabalho para piorar a situação dele. Apareceu o Covid-19 naquela região, irmão. Todo mundo fica em casa. A economia, e ele estava já ferrado. Estou aqui só, me permita. O fato é que ele não tinha emprego, não tinha trabalho. E ele procurou, não encontrou. E aí ele encontrou um fazendeiro que agregou ele à fazenda dele. Tipo assim, você trabalha aí para dormir. E a Bíblia descreve, chegou um ponto na situação dele, que ele desejou comer a comida dos porcos. Quem aqui já sentiu fome na vida? A maioria não nunca sentiu. A maioria nunca sentiu. Sabe nem o que é ter fome. A gente quando pensa, se chega um determinado horário, a gente nem está com fome não, mas já é o horário mais ou menos que a gente come, então a gente come. A maioria nunca nem sabe o que é fome aqui. Ele desejou comer comida de porco. Não tinha.
Aí a Bíblia descreve que ele caiu em si, porque ele estava fora de si, louco, movido pelo coração, pelo desejo das coisas desse mundo, cega, fazendo loucura. E aí ele decidiu voltar. E vou dizer, olha, vou dizer para o meu pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado mais teu filho, mas me aceita pelo menos como empregado. É o que eu vou dizer para ele. Eu não mereço. Quantos aqui merecem o amor do pai? Ninguém. Ninguém. Porque a Bíblia é muito clara, todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. E ele decide voltar. E volta. E aí a Bíblia descreve que o pai o viu de longe. Eu imagino a cena. O cara saiu todo bem vestido, todo tranquilão, todo bem, né? Imagem, tudo. O cara era quase um mendigo. O cara dormia, sei lá, perto dos porcos. Comia comida de porco, ou pelo menos chegou ao ponto de desejar. Eu imagino como era esse indivíduo estava. Fedorento, maltrapilho. E mais do que exteriormente, ele estava arrebentado, era interiormente. O que é que eu fiz da minha vida? Mas aí eu quero justamente chamar a atenção a esse amor incondicional. Jesus, quando conta a história, ele fala de um limite, mais para o judeu do que para nós. Porque se para nós isso é terrível, para o judeu é inaceitável. Um judeu desejar comer comida de porco. Um judeu não cuida de porco. Para o judeu, o porco é um animal imundo. Imagine desejar comer a comida do animal que eles consideram que é imundo. Jesus mostrou o nível mais terrível que o ser humano pode chegar. Mas voltou. Diga glória a Deus. E aí a gente vê esse amor incondicional. Quando eu vejo um pai abraçando um filho, como eu volto a falar aqui, que eu vi domingo passado aqui, achei muito bacana, tão bênção, um pai abraçar um filho abraçar o pai, chorando os dois, pedindo perdão um para o outro, amém, glória a Deus. O pai vai na direção do filho, eu fico imaginando o coração daquele filho, o que é que ele vai dizer? O que é que ele vai falar? Eu sou uma desgraça, olha o que eu fiz. E aí, irmãos, eles se aproximam, o filho ainda, talvez até olhando para o chão, eu não sei, eu imagino. Mas aí, irmão, quando eles se encontram, a gente vê esse amor. Porque a Bíblia descreve, Jesus conta a história e diz, o pai o abraçou. Mas quanto tempo que você não recebe um abraço do seu pai? Terreno. Tem gente aqui que nunca nem recebeu um abraço. Pastor, nunca nem pensei, mas nunca recebi. Pois é. O pai, mesmo com tudo que o filho fez, entenda, aquele abraço e aquele beijo não estava concordando, não estava não. Mas estava dizendo, eu recebo você. Diga glória a Deus. Apesar do que você fez, eu continuo amando você. Porque nada que o ser humano, a pessoa, qualquer um de nós faça, por mais que seja terrível, não vai diminuir o amor de Deus na nossa direção. Não vai mudar o nosso destino. Porque aí é uma decisão pessoal. E a consequência, quem paga é você, sou eu. Mas o amor de Deus não muda. Ele abraçou, beijou o filho falou no ouvido dele, pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado aliás, me aceita pelo menos como empregado da tua casa. O pai não falou nada, irmão. Ele, imagina aquele abraço restaurador, de aceitação, dizer, não, você continua meu filho. E aí logo ele chama os empregados da casa, da fazenda, e diz, olha, coloca vestes novas nele,
coloca um anel no dedo dele, põe sandálias novas nos pés dele. Pega o bezerro cevado, vamos matar, vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e tornou a vida. É um amor que não dá para explicar, na verdade, entender. Eu lembro uma vez, tive um problema com um irmão, só tem um irmão, homem, tenho duas irmãs, mulheres, e um irmão homem. E esse irmão, ele mora na Bahia. E ele passou uns dias de folga e veio para cá. E não sei a razão, eu nunca vou atrás, porque eu acho que encontrar a razão, culpado, isso aí não ajuda em nada muitas vezes. O fato é que ele, irmão, ele me descascou para meus pais, eu não sei porquê. Falou mal, que não sei o quê, eu não sei o que falou, que eu também não quis saber. Mas falou mal. Ao ponto de ter uma discussão com meu pai, porque meu pai se levantou e disse, você não pode falar isso do seu irmão, e começou uma discussão entre ele com o meu pai. E eu, sem saber de nada, decidiu ir embora, eu vou me embora, eu vou voltar para... Foi. Minha mãe liga para mim, explicou, falou da situação que aconteceu. Eu digo, pelo amor, mas o que foi que disseram? O que eu fiz? Eu não estou sabendo, pelo menos se eu souber. Eu sei que passou, depois de um ano, mais ou menos, ele vem de novo para Fortaleza. Aí a minha mãe avisou, o teu irmão está vindo aí e tal. Eu fui lá na casa do meu pai, que ele se hospedava lá. E aí eu cheguei, eu lembro bem, na sala aí, ele estava lá e tal, conversando, né, com a família, aquela coisa toda. E aí eu entrei, quando eu cheguei, ele olhou para mim meio sem jeito. E aí eu disse, meu irmão, peguei na mão dele, ele pegou na minha mão, meio sem jeito. Aí eu puxei ele assim e abracei. Aí ele falou no meu ouvido, eu não te entendo. Como é que tu faz isso? Eu descasquei tu aqui. Só que não entrou nem dá, só disse isso. Eu não te entendo. Mas se você receber a Jesus Cristo, se realmente Ele transformar a sua vida, você vai entender. Porque esse amor dele é tão poderoso, que muda nosso caráter, muda os nossos conceitos, transforma, de fato, um homem. Diga glória a Deus e aplauda ao Senhor. E não era hipocrisia não, e não é. Eu lamento, porque tudo que plantamos nós colhemos. Mas eu, nada, irmãos. Você quer que você nem tem contra mim? Amém? Então ele tem um amor incondicional por mim, por você, diga glória a Deus. Tem outra passagem também que ele conta outra história também que reporta muito para isso, que é a parábola do bom samaritano, irmão. Ele usa a figura do samaritano. Ele mostra que, na história que ele conta, porque a questão era, quem é o meu próximo? Porque ele estava dizendo, nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Aí um religioso, querendo complicar a coisa, quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a história. Tinha um homem que descia de Jerusalém indo para Jericó, e esse homem foi assaltado, e foi espancado e ficou como morto na estrada. Eventualmente, depois de um tempo, foi passar lá um sacerdote, um religioso. E esse religioso passou, viu a situação do homem, mas passou de largo. Evitou, mudou a direção do caminho para poder evitar nem olhar mais para a situação. Foi embora. Depois passou um levita, que era um aprendiz de sacerdote, da família, né, da linhagem de Levi. Olhou para a situação do homem também, ignorou, passou de largo. E depois disso, os dois passarem, Jesus conta que ia passando um samaritano. Olha, irmãos, os samaritanos, eu não sei hoje, o contexto histórico lá hoje, a situação, não sei. Mas eles se odiavam. Judeu e samaritano não se unia. Havia
uma rixa histórica entre eles, então eles não se batiam de jeito nenhum. Aí Jesus usa a figura exatamente do samaritano, que teoricamente era inimigo daquele que estava lá quase morto, mas foi ele que se importou com aquela pessoa. Ele parou, ele foi lá, mostrando que esse amor incondicional, não importa a cor de pele, condição social, sei lá, nada, não importa. É esse amor que ele tem por nós. Foi lá, cuidou dele, tratou inicialmente ali as feridas dele, colocou ele no seu cavalo, sei lá, na montaria que ele tinha, levou para a hospedaria, pagou lá alguns dias, sei lá, que ele acreditava que era necessário para ele ficar bem, e disse ainda mais, se for necessário mais dias, pode deixar ele aqui que eu pago quando eu voltar. Não sabia quem era a pessoa, talvez nunca mais se encontrou com a pessoa, era inimigo cultural, mas isso não importa. Esse é o amor que Deus tem por mim e por você. Diga glória a Deus e aplauda a Ele. Porque nenhum de nós aqui, mesmo convertido, né? Mesmo convertido, nós temos as nossas falhas. Eu digo que a casa de Deus, irmão, né, é um local que não é lugar para gente perfeito, não. Se você pensa que é perfeito, você está no lugar errado. Aqui é lugar para quem é imperfeito, mas que quer a cada dia crescer, aprender e ser melhor. Eu entendo assim, que às vezes tem gente que se acha tão superior, que esse coitado aí, irmão, nunca será salvo. Porque não tem condição. Ele se compara com todo mundo e sempre vai se achar melhor. E muitas vezes, é o que eu estou falando aqui inicialmente, né? Porque parece que as famílias têm a caixa preta. Quando a caixa preta abre, misericórdia. Menino. Mas se for atingido pelo amor de Deus, esse amor que não impõe nenhuma condição, que vai derramar esse amor sobre nós, nós vamos conseguir melhorar e vamos conseguir amar muito mais o nosso próximo, independente, sei lá, de quem seja. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. A Bíblia diz que se você não amar o seu próximo, o amor de Deus não está em você, porque Deus é amor. Quem ama suporta. A Bíblia não diz em 1 Coríntios 13, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, o amor não se ufana com a mentira, sei lá, alguma coisa assim. É dizer, o amor, irmão, ele prevalece. Diga glória a Deus. O amor de Deus, além de incondicional, o amor de Deus, ele é sacrificial. Diga sacrificial. Ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira que sacrificou o seu Filho unigênito por nós. Eu entendo que a questão do sacrifício, ela mostra a intensidade, o valor desse amor. A Bíblia descreve em Romanos 8, verso 32, diz assim, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele também todas as coisas? Ora, se ele não poupou o próprio filho por você, a morte que era para mim, ele morreu, a maldição que era para mim, ele levou. Ele se sacrificou por você. Você diz, mas eu estou passando por isso, por que eu estou desse jeito? Você não entendeu o amor dele. Ele mostrou, ele realmente mostrou. Lembra quando
Deus fez um milagre na vida do patriarca Abraão. Abraão, um homem de 100 anos de idade. E ele, junto com a esposa dele, obviamente, que tinha 75, geraram um filho. Milagre. O Isaac. Depois de uns anos, Deus fala com Abraão e disse: Abraão, você vai oferecer Isaac como sacrifício a mim. E o Abraão, amém. E ele foi ao Monte Moriá, levou o filho junto com algumas pessoas, chegou ali num determinado limite do monte, ele disse para o pessoal: vocês ficam aí que eu vou subir só com o menino. E ele continuou a subida, a escalada do monte, até o local onde Deus havia definido, porque lá ele ia ter que sacrificar o próprio filho dele, para provar o amor a Deus. E a Bíblia diz que ele subiu, o menino já sabia dessas coisas de sacrifício, e aí ele questionou com o pai: pai, eu estou vendo tudo aqui, o cutelo, madeira, sei lá, tudo está aqui, corda para amarrar, né, o cordeiro, tá tudo aqui. Cadê o cordeiro? O menino já estava estranhando o negócio, irmão. Aí o Abraão, querido, sabe o que ele disse para o filho dele? Ele disse: meu filho, o cordeiro Deus proverá. Jeová Jireh. E o filho continuou. E aí, quando ele chega no local definido, ele amarra o menino, coloca o menino sobre o altar que ele preparou junto com o menino, e ele pega o cutelo, e ele tem que abrir o menino no meio, para oferecer a Deus o sacrifício. Quando ele vai desferir o golpe, aí a voz fala com ele e diz: ei, Abraão, não faça mal à criança não, o menino não. Deus realmente entendeu que você de fato o ama. O Senhor já providenciou um cordeiro, está ali, ó, preso nos arbustos. Vá lá, pegue o cordeiro e ofereça a mim em sacrifício. O que eu vejo aqui é exatamente essa questão do sacrifício. Abraão, irmãos, meu Deus, o nível de Abraão com Deus era um nível fora de série. A intimidade. Deus, irmão, a Bíblia nos ensina que Ele tem ciúmes. Diga para o seu vizinho: Deus tem ciúme de você. Tem. E o que a gente pode presumir é que na caminhada, o Abraão, um homem já de muita idade, aquela criança era um filho que é o amor de avô, na verdade, porque o cara já era de idade para ter bisneto, trineto, sei lá. Era um filho legítimo. Então ele parece que estava colocando tanto amor naquela criança, naquele menino, que Deus disse: rapaz, eu vou querer provar esse amor dele. E foi provado. Sacrifício. E Deus provou o amor dele por mim e por você, quando ele decidiu sacrificar Jesus por nós. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que ele estava, né, na glória. Filipenses capítulo 2, né? Mas ele negou-se a si mesmo, tomou a forma de escravo, de servo, e habitou entre nós. E ele sabia que ele ia para a cruz, ele sabia. O destino dele era a cruz. Porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele tinha que se fazer maldito, para que agora a gente pudesse receber a bênção. O justo pelos injustos. Tanto é verdade que um pouco antes da cruz, ele ora, lá no Getsêmani, ele foi orar e ele começou a clamar a Deus.
E a Bíblia diz que até o suor dele se transformou em gotas de sangue. E a ciência explica isso, irmão, isso é possível. Uma pressão tão grande, tão forte, que isso é possível. Dilata muito, que é o ponto do sangue também escorrer. Mas ele ora, e aí ele chega e diz: olha, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ali era o humano, a parte humana, prevendo o sofrimento. Mas aí, automaticamente ele diz: não, Senhor, mas seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Eu vou me sacrificar. Diga glória a Deus. Porque às vezes a gente, Deus não faz nada por mim, não faz nada por mim. Ele já fez. Você que não quer reconhecer. Ele já fez. Agora, se você reconhecer, aí esse texto que eu li aqui em Romanos vai se cumprir na tua vida. Ora, aquele que não mesmo poupou o próprio Filho por amor de nós, como também não nos dará com Ele, com Cristo, na nossa vida, todas as coisas. Você vai usufruir de tudo o que Ele conquistou naquela cruz. Quantos creem e recebem, diga eu recebo, e aplauda bem forte o Senhor. Então essa condição que mostra, que confirma, que deixa, sabe, de uma forma inegavelmente, não tem como, irmão. Ele já fez. Você só precisa acreditar e tomar posse. Diga amém. O amor dele é incondicional, sacrificial, e o amor dele também é salvífico. Diga amém. O amor dele é tão poderoso, né? Jesus, ele afirma em João capítulo 14, verso 6, ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Amém? Então, só Ele, ou só nele, você tem vida eterna. Por isso que ele diz: ele amou o mundo, deu e sacrificou o Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele pode nos salvar. Ele tem poder para nos salvar. Diga glória a Deus. Na verdade, só Ele tem. Nenhuma outra religião fala disso. Nenhuma. Salvação, vida eterna, não tem. Mas Jesus afirmou: eu posso levar vocês a Deus. Só eu posso. Porque é importante entender. É uma coisa óbvia e simples, mas a gente tem que entender. Ele diz: eu sou o caminho. Diga o caminho. Único, singular, não tem outro. Por exemplo, agora nós estamos chegando no Natal. Sim ou não? Vamos pertinho. A nossa igreja sempre abençoa, e eu acho que a Bíblia nos ensina que a gente sempre tem que fazer o bem. Todos nós, sem exceção. Porém, nós não podemos nos apegar a isso, nessa questão de salvação, achando que às vezes é só para lavar a alma. Alguns fazem alguma coisa ali ou outra, divulga na televisão, como se fosse uma pessoa do bem, do bom, sempre é bonzinho, bem, ou como é bonzinho. Mas isso, irmão, não paga preço de pecado, não resolve a nossa vida espiritual, não. O que realmente nos garante a vida eterna é Jesus. Ele é o caminho. Fazer o bem temos que fazer sempre. Mas isso não nos dá salvação. Isso não melhora a gente, espiritualmente falando.
Não melhora. Agora, se eu quero ter vida eterna, sem precisar de vela, para alguém acender vela depois que eu morrer, sem precisar de nada, só existe Ele, Jesus Cristo. Ele garante: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele salva. E eu acho tão tremendo, porque nesse processo, o que eu estava até comentando, inclusive falando também do encontro, né? Esse encontro também em particular, teve uma situação lá que me mexeu comigo. Uma senhora, ela pediu lá para falar, testemunhar. E ela revelou que ela tentou abortar o filho dela. E depois ela falando, ela revelou também que ela sofreu muito na vida até ali, né? Quando era mais jovem, tinha sido abusada sexualmente. E tantas outras coisas que acontecem. É a caixa preta de muitas famílias, que começa a ser aberta quando estão diante da verdade, porque sem isso não tem cura. Ficar incubado, porque a Bíblia diz que aquele que oculta o pecado não prospera. Melhor abrir o coração mesmo. Não é prazer de falar, não dá, mas também muitas vezes não dá para ficar calado. Mas quando o amor de Deus entra no coração, irmão, bota para fora. Porque Deus tem um novo para nós. Quem crê e recebe, aplauda bem forte o Senhor. Deus tem um novo para mim e para você. Ele tem, além da vida eterna, Ele ainda quer transformar nossa vida aqui. E eu comentava que a coisa mais poderosa não é nem um milagre propriamente dito, uma cura. Isso também acontece, porque Deus opera, Ele faz tudo. Mas o que eu acho mais tremendo é a transformação da pessoa. Sabe, a mudança, a transformação. Que tem pessoas que transformam de tal jeito que as pessoas ficam sem entender. O que foi que aconteceu com essa pessoa? E Ele pode mudar isso. Uma pessoa com esses traumas que essa senhora carregava na vida nunca tem como ser feliz. Não dá. Porque persegue. Você tenta mostrar que é feliz, mas lá dentro, lá no íntimo, muitas vezes vai sozinho chorar, ficar ali refletindo, pesada, a alma pesada. Mas se Jesus entrar, Ele vai curar e Ele vai garantir vida eterna. Aplauda bem forte a Ele. Eu não sei se as mulheres já chegaram. Alguém pode ouvir? Não? Vocês entrarem em contato? Tá tarde já. Cadê a minha mulher? Tá tarde, irmão. Alguém entra em contato aí para saber se houve algum imprevisto? Porque eu quero encerrar aqui. Elas vão já chegar. Eu não sei se essa senhora vai falar, porque lá no encontro é uma coisa, aqui é outra. Mas eu acredito que sim. E aí realmente a gente vê como Deus é poderoso. Amém? Então eu quero que você fique de pé, por favor.